Hoje nós iremos falar sobre a Revolução Inglesa. O que você sabe sobre este movimento revolucionário, né? Quem fez esse movimento? Quais as consequências desse movimento e de que forma esse movimento evoluiu? Onde ele aconteceu? Não sabe não? Tá tateando aí atrás de informação? Então se liga nesse vídeo que eu vou te mostrar. Eu sou o professor Alcidon e hoje nós iremos direto ao ponto. Galera, a Revolução Inglesa foi um movimento ocorrido durante o século XVII na Inglaterra e é um movimento bastante interessante para o desenrolar do processo histórico que vai moldar a sociedade moderna, porque esse movimento é um movimento que vai ter como consequência a afirmação da ascensão da classe burguesa na Inglaterra e também é o movimento que vai implantar a primeira monarquia parlamentar da história, que foi ali na Inglaterra. Como é que esse movimento começou, né? Que revolução é essa? Na realidade são as revoluções inglesas, né? Porque nós vamos ter a Revolução Puritana e nós vamos ter a Revolução Gloriosa. Mas se você quiser entender esse movimento, você tem que recuar um pouco, né? Um pouco antes do século XVI, a Inglaterra era governada por uma dinastia de reis chamada a dinastia dos Tudor. Esse período em que a Inglaterra foi governada por essa dinastia, ele pode ser caracterizado como um momento de aproximação da classe burguesa da classe nobre, ou seja, é um momento em que, até pelos contextos históricos da época, a reforma protestante, que do ponto de vista comercial foi bastante interessante para a burguesia, ela acabou se aproximando mais dos reis, né? Dos monarcas. Agora, com a morte da rainha Elizabeth em 1605, o trono dessa dinastia ficou vago e no processo de substituição assume o trono inglês Jaime I, que era o rei da dinastia dos Stuart, uma dinastia ligada aos escoceses. E aí a coisa começa a mudar. Por quê? Porque se houve uma aproximação da burguesia na época da dinastia Tudor, com os Stuart vai acontecer o diferente. Os Stuart, eles vão passar a promover uma dinâmica política diferente. Essa dinâmica dos Stuart vai ser uma dinâmica de tentar barrar a ascensão da burguesia. Ou seja, eles vão criar uma política de aumento e de criação de novos impostos, ao passo que também vão passar a fomentar as atividades comerciais que eram desenvolvidas pela classe nobreza. E isso vai desagradar bastante a classe burguesa. Não esqueça que são os burgueses, a classe burguesa, que vai dar início ao primeiro processo revolucionário, que nós estamos prestes a relatar aqui. Então aí houve uma discordância de interesses. E aí, o que vai acontecer? Como na Inglaterra tem o parlamento, já existia a ideia do parlamento, que era o local onde ocorria as grandes discussões políticas entre a classe nobre e as pessoas comuns, e o parlamento era recheado de pessoas pertencentes à classe burguesa, o que aconteceu? Passou a acontecer no início do século XVII. O Jaime I e o Carlos II, eles começaram a adotar sistemática política de fechamento do parlamento. Só que eles fechavam o parlamento, mas fechar o parlamento dificultava bastante o reinado desse rei, porque quando eles se envolviam em guerras, eles precisavam de dinheiro. Quem tinha dinheiro, quem tinha o capital, era a burguesia. E eles tinham que reabrir o parlamento para abrir novas discussões com relação a impostos, com relação a dinheiro, para fomentar a guerra. E numa dessas, a classe burguesa vai se posicionar, né? Já com o Carlos I, vai se posicionar contrário, e essa discussão vai gerar uma guerra civil. Uma guerra civil entre os calvinistas, que era a religião puritana, os puritanos eram chamados de calvinistas, representados pela classe burguesa, e os católicos, né, que representados aí pela nobreza, né, as forças do exército do rei. Nesse embate, que a gente vai chamar de guerra civil, que ocorreu em 1642, a classe burguesa vai ser liderada por um camarada chamado Oliver Cromwell.
E esse camarada, ele vai, a partir de uma política de valorização dos membros do exército, que passam a ser valorizados pelo mérito na guerra, ele vai conseguir vencer as tropas reais. Carlos I vai ser preso, julgado, condenado à morte. A morte de Carlos I, né? Oliver Cromwell, ele assume o trono inglês, né? E o governo dele vai ser assim, um governo bastante interessante para a gente analisar. Por quê? Porque ele é uma esperança muito forte para a população, porque ele foi o líder do exército burguês durante a Guerra Civil, que iniciou em 1642, culminou com o fim do absolutismo. Só que quando ele assume o trono, ele vai instituir os atos de navegação, e isso é muito importante, por quê? Porque a partir dos atos de navegações, qualquer produto inglês, qualquer mercadoria inglesa, só poderia ser transportada ou transportado em navios ingleses. Isso vai fazer com que haja um investimento muito grande na indústria naval e a Inglaterra vai se tornar, a partir daí, uma das maiores potências navais do planeta. Então isso foi bastante interessante. Mas também o Oliver Cromwell, por outro lado, foi o cara que, para poder governar, teve que assumir uma atitude ditatorial, fechando o parlamento. E assim ele vai governar até 1858, quando ele morre e o seu filho Ricardo assume o trono, mas sem força política suficiente para dar continuidade, vai renunciar, e nós vamos ver aí um trabalho da própria burguesia que havia derrubado a monarquia em 1649, um trabalho dessa burguesia para trazer, para restaurar de volta a monarquia absolutista na Inglaterra. Isso vai acontecer com o retorno de Carlos II, o filho do rei decapitado. Então, com a chegada de Carlos II ao poder, ali na década de 60, né, em 1660, nós vamos ver o quê? O início do período de restauração, ou seja, a volta dos governos absolutistas para a Inglaterra com Carlos II e depois com Jaime II, seu irmão. Ambos esses governos, né, esses reis, vão adotar uma política de aproximação que vai o quê? Provocar um certo descontentamento da burguesia inglesa, que é uma burguesia de maioria calvinista, ou seja, os puritanos, e esse embate, essa insatisfação, principalmente quando a Inglaterra era governada por Jaime II, chegou ao extremo de uma tomada de decisão mais radical por parte da burguesia, que decide então convidar a filha de Jaime II, Maria II, que era casada com Guilherme de Orange, rei dos Países Baixos, para assumir o trono na Inglaterra. Então a Inglaterra é invadida, mas não há um embate, porque as próprias forças reais desistem de lutar. Com isso, Jaime II foge para a França, onde termina ficando exilado lá e morre por lá. E a Inglaterra passa a ser governada ali pela Maria II e o Guilherme de Orange. E nesse momento a burguesia aproveita para fazer com que essa nova fase, né, da monarquia inglesa, que é a monarquia parlamentar, né, os reis assinassem ali a Declaração de Direitos, né, que é aquela declaração que limita o poder dos reis. Ou seja, a partir daí, nós vamos ver uma Inglaterra onde os reis governam, aliás, que os reis reinam, mas não governam. Esse modelo prevalece até os dias que isso é disso, estudante. Sou o professor Alcidon. Se você gostou dessa aula, dá um like e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Valeu, galera!